Seja um imitador de Cristo. Parte 02, dia 4 de outubro de 2024. De Jesus, suponha que qualquer cristão irá perfeitamente exibir todas as características de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo, meus irmãos, o fato de que a perfeição é além de nosso alcance não deve diminuir o ardor de nosso desejo depois disso. O artista, quando pinta, sabe bem que ele não será capaz de superar a Apelles, mas isso não o desencoraja. Ele usa o pincel com todas as maiores dores, para que ele possa, pelo menos em alguma medida humilde, assemelham-se ao grande mestre. Então, o escultor, embora convencido de que não rivalizará Praxiteles, cortará o mármore ainda e procurará ser o mais próximo possível do modelo. Assim é o cristão. Embora ele sinta que nunca pode subir às alturas de excelência completa e percebe que ele nunca pode na terra tornar-se a imagem exata de Cristo, ainda mantém diante dele e mede suas próprias deficiências por distâncias entre ele e Jesus. Isso ele vai, esquecendo-se de tudo o que alcançou. Ele pressionará para frente, chorando, Excelsior, subindo ainda, desejando conformar-se cada vez mais à imagem de Cristo Jesus. Primeiro, então, um cristão deve ser como Cristo em sua ousadia. Esta é uma virtude que, hoje em dia, se chama impudência, mas a graça é igualmente valiosa. Seja qual for o nome, pode ser chamado. Supunha que se os escribas tivessem dado uma definição de Pedro e João, eles teriam chamado esses companheiros insolentes de Jesus Cristo, e seus discípulos eram conhecidos por sua coragem. Quando viram a ousadia de Pedro e João, eles tiveram conhecimento deles, que eles tinham estado com Jesus. Jesus Cristo nunca bajulou os ricos. Ele não se inclinou para os grandes e nobres. Ele ficou ereto, um homem diante dos homens, o profeta do povo, falando ousadamente e livremente o que ele pensava. Você nunca admirou aquele feito poderoso dele ao ir para a cidade onde ele viveu e foi criado, sabendo que um profeta não tinha honra em seu próprio país? O livro foi colocado em suas mãos. Ele tinha, mas então começou o seu ministério. Mas sem tremor, ele desenrolou o sagrado volume. E o que ele levou para o seu texto? A maioria dos homens, vindo para o seu próprio bairro, teria escolhido um assunto adaptado ao gosto a fim de ganhar fama. Mas que doutrina Jesus pregou naquela manhã? Uma que em nossa época é desprezada e odiada: a doutrina da eleição. Abriu as Escrituras e começou a ler assim: muitas viúvas estavam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, quando grande fome se espalhou por toda a terra. Mas a nenhum deles Elias foi enviado, exceto para Sarepta, uma cidade de Sodoma, a uma mulher que era viúva. E muitos leprosos estavam em Israel no tempo de Eliseu, o profeta, e nenhum deles foi purificado, exceto Naamã, o sírio. Então ele começou a contar como Deus salva quem ele agrada e resgata quem ele escolhe. Ah, como eles rangeram os dentes contra ele! Arrastaram-no para fora e o teriam lançado do cume da colina. Você não admira sua intrepidez? Ele viu seus dentes ranger. Ele sabia que seus corações estavam quentes de inimizade, enquanto suas bocas espumavam de vingança e malícia. Ainda assim, ele permaneceu como um anjo que fechou a boca dos leões. Ele não os temia. Fielmente ele proclamou o que ele sabia ser a verdade de Deus. E ainda lia: apesar de todos eles,
Então, em seus discursos, ele viu um escriba ou fariseu na congregação. Ele não reteve parte do preço, mas apontando o dedo, disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! E quando um advogado veio dizendo: mestre, falando assim, tu também nos condenas, ele se virou e disse: ai de vós, advogados, porque vinculais cargas pesadas sobre os homens, ao passo que vós mesmos não tocá-los com um de seus dedos. Ele distribuiu a verdade honesta. Ele nunca conheceu o medo do homem. Ele não tremeu em nenhum. Ele destacou o escolhido de Deus, a quem ele havia ungido acima de seus companheiros. Descuidado do homem é a estima. Meus amigos, sejam como Cristo nisso. Não tenham nenhuma da religião oportuna dos dias atuais, que é meramente exibida em salões religiosos. Uma religião que só floresce em uma atmosfera de cama quente, uma religião que só deve ser percebida em boas companhias. Não. Se sois servos de Deus, sede como Jesus Cristo, usado por seu mestre. Nunca corar para possuir sua religião. Sua profissão nunca o desonrará. Tome cuidado para nunca desonrar isso. Seu amor a Cristo nunca irá desonrá-lo. Pode trazer algum temporário desprezo de seus amigos ou calúnias de seus inimigos. Mas viva, e você viverá para baixo as suas calúnias. Vivereis e permanecereis entre os glorificados, honrados até por aqueles que te assobiaram. Quando ele virá para ser glorificado por seus anjos e admirados por aqueles que o amam. Seja como Jesus, muitos valentes por teu Deus, para que quando virem a tua ousadia, eles podem dizer: ele esteve com Jesus. Mas nenhuma característica dá um retrato de um homem. Assim, a única virtude da ousadia nunca fará você gostar de Cristo. Houve alguns que foram homens nobres, mas levaram sua coragem ao excesso. Eles foram caricaturas de Cristo e não retratos dele. Devemos amalgamar com a nossa ousadia a amabilidade do caráter de Jesus. Deixe a coragem ser o latão, que o amor seja o ouro. Vamos misturar os dois juntos? Assim produziremos um rico metal, apto para ser fabricado no belo portão do temporal. Deixe seu amor e coragem se misturarem. O homem ousado pode de fato realizar maravilhas. John Knox fez muito, mas talvez pudesse ter feito mais se ele teve um pouco de amor. Lutero foi um conquistador da paz às suas cinzas e honra seu nome. Ainda assim, nós que olhamos sobre ele à distância, pensa que se ele tivesse algumas vezes misturado um pouco de suavidade com isso? Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado tanto sem merecermos. Glória damos ao nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e amém.